Disseram que eu não mandava mais, que eu era velha, ultrapassada, que o tempo tinha passado por cima de mim como passa por cima de tudo que já foi útil e agora está no caminho. Disseram isso com palavras, com gestos, com aquele silêncio calculado de quem quer que você ouça sem que precise falar alto. E eu ouvi cada sílaba, cada pausa, cada olhar de canto que achava que eu não percebia. O que eles esqueceram é que eu ainda era dona de 51% daquilo tudo. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Porque essa história não começa com a reunião que quase me destruiu. Começa muito antes. Começa numa manhã de julho, com cheiro de café queimado e papéis espalhados pelo chão de uma salinha alugada no centro de Belo Horizonte, onde eu e o Gilberto decidimos que íamos construir alguma coisa juntos. Não só um casamento, uma empresa, uma vida inteira costurada com as mãos, fio por fio, sem rede de proteção embaixo. Eu tinha 32 anos, ele 36. E nós dois tínhamos mais dívida do que capital, mais coragem do que bom senso, e uma vontade que eu até hoje não sei explicar direito de onde vinha. O que aconteceu depois disso foi impossível de ignorar. Mas antes de chegar lá, você precisa entender quem eu era, quem eu ainda sou. Me chamo Aparecida. Cida, para quem tem intimidade. 63 anos, cabelo que virou branco aos 50 e que eu decidi não tingir mais, porque cansei de pagar para esconder o que sou. Nasci em Conselheiro Lafayette, interior de Minas, filha de um homem que consertava máquinas de costura e de uma mulher que bordava toalhas para fora para complementar a renda. Aprendi desde cedo que dinheiro não cai do céu, que ninguém vai aparecer na sua porta para te entregar o que você merece e que a única coisa que ninguém pode tomar de você é o que você construiu com as próprias mãos. Essa lição ficou gravada em mim como tatuagem, não a de tinta, a de fogo. Vim para Belo Horizonte com 18 anos, uma mala pequena e um endereço de uma pensão na Lagoinha que a minha mãe tinha arranjado com uma conhecida. Trabalhei como auxiliar administrativo, como recepcionista, como assistente de uma contadora que me ensinou mais sobre gestão do que qualquer curso que eu poderia ter feito. Fiz o 2º grau à noite. Comecei a faculdade de administração aos 24. Terminei aos 28, pagando mensalidade com o salário de um emprego que me deixava exausta, mas que eu não largava porque sabia o valor daquele diploma na minha mão. Foi nessa época que conheci o Gilberto. Ele era engenheiro. Trabalhava numa construtora média, cheio de planos, cheio de ideias, daquele jeito que alguns homens têm de falar sobre o futuro como se já fosse presente. Eu gostei dele. Gostei da seriedade, da disciplina, da forma como ele ouvia quando eu falava. Não era comum, naquela época, um homem que ouvia de verdade, que prestava atenção, que perguntava de novo quando não entendia. A gente namorou por 2 anos. Casou numa cerimônia simples, num sábado de outubro, com almoço na casa da minha sogra e bolo feito pela minha mãe. Não tinha viagem, não tinha festa cara, tinha afeto, tinha projeto. Tinha a clareza de 2 adultos que escolheram um ao outro, sabendo exatamente o que cada um estava levando para dentro daquele casamento. O que eu levei foi organização, teimosia e uma capacidade de enxergar número que o Gilberto sempre disse que era assustadora. O que ele levou foi técnica, rede de contatos e uma reputação que ele tinha construído com muito suor nesses anos de mercado. Juntos, criamos a GC Serviços de Engenharia e Gestão. GC de Gilberto e Cida. Nessa ordem no nome, porque ele que tinha os contratos no começo. Mas igual no papel. 51% para mim, 49% para ele. Ideia dele, esse detalhe. Ele disse que era para garantir que se algum dia precisassem de um desempate, alguém teria a palavra final. E que esse alguém deveria ser eu, porque eu tinha a cabeça mais fria. Eu assinei sem pensar muito. Não imaginei que um dia aquele papel seria a única coisa entre mim e o apagamento total. Os primeiros anos foram duros. A empresa não decolou de imediato.
Tivemos contratos que não pagaram, clientes que sumiram sem honrar o combinado, uma crise no mercado de construção que quase nos obrigou a fechar as portas em 2002. Eu me lembro de uma sexta-feira de setembro daquele ano em que a gente tinha exatamente R$ 320 na conta da empresa e uma folha de pagamento de 2 funcionários para fechar na semana seguinte. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na mesa da cozinha com as planilhas espalhadas na minha frente, uma xícara de chá que esfriou sem que eu bebesse e a cabeça trabalhando em silêncio enquanto o Gilberto dormia. Não porque ele fosse irresponsável, mas porque ele confiava que eu ia encontrar uma saída. E às vezes, essa confiança pesava mais do que a dívida em si. Encontrei a saída, renegociei com os fornecedores, cortei custos que pareciam impossíveis de cortar e fechei um contrato com uma prefeitura do interior que sustentou a empresa pelos 6 meses seguintes. Passamos. E toda vez que passávamos por uma coisa dessas, eu entendia um pouco mais quem eu era. O que eu conseguia fazer quando precisava. Que o medo não me paralisava. Me movia. Nesse tempo todo, criei 2 filhos. O Henrique, que nasceu em 96, e a Fernanda, que veio em 99. Gravidez, parto, amamentação, noite acordada, febre às 3 da manhã, reunião de pais às 7 da manhã seguinte, e ainda assim abrindo o computador depois que as crianças dormiam para fechar balanço, revisar proposta, preparar apresentação. Nunca pedi medalha por isso. Era o que precisava ser feito e eu fiz. O Gilberto participou, não foi um marido ausente. Mas a carga maior sempre ficou comigo, porque eu tinha mais flexibilidade no trabalho, porque eu organizava melhor a rotina, porque eu simplesmente era mais boa nisso tudo. E a gente nunca discutiu muito sobre essa divisão. Era como a água que ocupa o espaço disponível. Natural, silenciosa, inevitável. Enquanto os filhos cresciam, a empresa crescia junto. Em 2006, já tínhamos 18 funcionários. Em 2010, 42. Em 2015, a GC tinha filial em Uberlândia, contratos com empresas privadas de médio e grande porte e uma reputação sólida no mercado de engenharia e gestão de obras de Minas Gerais. Eu tinha 54 anos e me sentia no auge. Não sabia que era exatamente ali que o chão começava a rachar. O Henrique entrou na empresa em 2018. Já tinha se formado em engenharia, feito um MBA, trabalhado 2 anos numa multinacional. Quando ele veio nos procurar, o Gilberto ficou radiante. Eu também fiquei feliz. Claro que fiquei. Era meu filho. E ele era competente, eu sabia disso. Tinha a inteligência do pai e uma desenvoltura social que nenhum dos 2 tinha. O problema não era a competência dele. O problema era o que veio junto com ele. 3 meses depois que o Henrique entrou, ele trouxe 2 amigos do MBA para trabalhar na empresa, o Rafael e o Cláudio, moços bem apresentados, bem falantes, com aquela confiança de quem nunca passou por uma crise de verdade. Entraram como consultores, com salários que eu achei exagerados, mas que o Henrique defendeu, dizendo que eram o padrão de mercado. Eu concordei. Era o filho. Era a empresa dele também um dia. Eu queria que ele se sentisse dono. Não imaginei que ele ia interpretar isso de um jeito tão literal. Aos poucos, as reuniões começaram a acontecer sem mim. No começo, eu nem percebi. Eram reuniões operacionais do dia a dia que o Henrique conduzia com o Rafael e o Cláudio. Eu tinha outras demandas. Achei normal. Achei saudável até. Estava passando a gestão, construindo autonomia para ele. Era o que eu queria. Mas aí as reuniões estratégicas também começaram a acontecer sem mim. A primeira vez que percebi, perguntei para o Henrique sobre uma decisão que tinha sido tomada sem o meu conhecimento. Uma mudança no escopo de um contrato importante, que afetava diretamente o fluxo de caixa do trimestre. Mãe, a gente decidiu ali na hora. Foi rápido. A gente te conta depois. A gente te conta depois. Eu fiquei olhando para ele e não disse nada. Guardei, mas fiquei olhando. O Gilberto adoeceu em 2019.
Foi um diagnóstico que veio rápido e pesado. Câncer de próstata detectado tarde, já com comprometimento. Os médicos foram honestos com a gente. O tratamento era possível, mas o quadro era sério. Precisávamos de tempo, de paciência, de energia concentrada naquilo. Eu me afastei parcialmente da empresa. Parcialmente, porque nunca me afastei de verdade. Mas o Henrique passou a conduzir as operações no dia a dia. E eu me concentrei em acompanhar o Gilberto nos exames, nas sessões, nas consultas que se acumulavam semana após semana. Foi o período mais difícil da minha vida. E foi também o período em que eu percebi lentamente o que estava acontecendo nas minhas costas. O Gilberto passou por cirurgia, por radioterapia, por um processo longo e extenuante que durou quase 2 anos. Ele sobreviveu. Graças a Deus ele sobreviveu. Mas saiu do outro lado diferente, mais quieto, mais cansado, com uma clareza sobre o que importava, que às vezes me parecia sabedoria e às vezes me parecia desistência. Cida, deixa o Henrique tocar. A empresa está nas mãos certas. Eu ouvia isso e não respondia, porque eu amava o Gilberto. E porque eu sabia que discutir com um homem que tinha acabado de passar pelo que ele passou não era o momento. Mas eu via o que estava acontecendo. Em março de 2021, fui convocada para uma reunião. Não fui avisada com antecedência sobre o que seria discutido. Recebi uma mensagem do Henrique dizendo que tinha uns pontos importantes para alinhar e pedindo que eu fosse à sede na quinta-feira de manhã. Tom casual, como se fosse uma conversa de rotina. Cheguei às 9 horas. A sala de reunião estava ocupada. Henrique, Rafael, Cláudio e mais uma pessoa que eu não conhecia. Um homem de terno com uma pasta na mão e um jeito de advogado que eu reconheci de longe. Me sentei. Ninguém ofereceu café. Ninguém fez aquela conversa de aquecimento que costuma existir antes de uma reunião difícil. O Henrique olhou para mim com um jeito que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Firme demais, distante demais, como se tivesse ensaiado. Mãe, a gente chamou você aqui para conversar sobre a sua participação na empresa. Eu não disse nada, esperei. A gente entende que você deu muito para a GC, ninguém questiona isso, mas a empresa está numa fase nova, de crescimento, de profissionalização. E a gente precisa de uma estrutura diferente, mais ágil, mais moderna. Que estrutura? Perguntei. Foi aí que o homem de terno abriu a pasta. A proposta é uma reestruturação societária. A senhora manteria uma participação simbólica e receberia uma retirada mensal, equivalente a uma aposentadoria pelo capital investido ao longo dos anos. A gestão passaria integralmente para o Henrique e os sócios operacionais. Participação simbólica, retirada mensal, aposentadoria pelo capital investido. Eu fiquei olhando para aquele papel como se estivesse lendo numa língua estrangeira. Não porque não entendesse as palavras, eu entendia cada uma, porque eu não conseguia acreditar que eram reais e que estavam sendo ditas pelo meu filho, na empresa que eu tinha construído, na mesa onde eu tinha tomado decisões que sustentaram essa família por décadas. Quanto é a participação simbólica? Perguntei. A voz saiu mais firme do que eu esperava. O advogado deu um número, 10%, 10%, de 51 para 10. Eu fechei os olhos por um segundo só. Depois abri e olhei para o meu filho. Henrique, você leu o contrato social da empresa? Ele trocou um olhar com o Rafael. Claro que li, mãe. Você sabe o que diz a cláusula de decisão de gestão? Outro olhar. A proposta que o nosso assessor jurídico elaborou é totalmente legal. A gente pode fazer essa reestruturação com a concordância de todos os sócios. Com a concordância. Repeti devagar. Com a minha concordância? Silêncio. E se eu não concordar? O Henrique respirou fundo. Quando falou, a voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido vindo dele. Condescendente, paciente. O tom de quem fala com uma pessoa que não está entendendo o que é melhor para ela. Mãe,
Você tem 62 anos. Você trabalhou a vida inteira. Você merece descansar. A empresa está crescendo num ritmo que exige presença total, exige viagem, exige decisões rápidas. Você mesma ficou 2 anos se dedicando ao papai, afastada da operação. Isso já aconteceu. A gente só está formalizando o que já é a realidade. Eu olhei para ele por um longo tempo. A realidade, disse. Isso. A realidade é que eu tenho 51% desta empresa e que sem a minha assinatura, nenhuma reestruturação societária acontece. Isso também é realidade, Henrique. O silêncio que se instalou naquela sala foi diferente do anterior, mais pesado. O Cláudio desviou o olhar. O Rafael ficou estudando a mesa. O advogado ficou imóvel, com aquela expressão de quem está sendo pago para estar ali e não para demonstrar opinião. O Henrique me olhou. E pela primeira vez naquele dia, eu vi por trás da máscara. Vi o desconforto, a surpresa mal disfarçada de que eu não tinha concordado de imediato, de que eu não tinha abaixado a cabeça e assinado. Ele achava que eu ia assinar. Achava que eu ia ouvir a palavra aposentadoria e sentir alívio, que eu ia encarar aquele papel como uma benevolência, um presente que eles estavam me oferecendo, uma saída elegante da empresa que eu mesma tinha fundado. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa, olhei para o advogado. Pode guardar esses papéis. Não vou assinar nada hoje, nem amanhã, nem depois. Olhei para o meu filho uma última vez. Quando você quiser ter uma conversa de verdade, você sabe onde eu moro. E saí. Entrei no carro, coloquei a chave e fiquei parada por 5 minutos sem ligar o motor. Não chorei. Não sei bem por quê. Talvez porque a surpresa fosse menor do que eu esperava que fosse. Talvez porque, lá no fundo, eu já sabia que alguma coisa assim estava se formando. Que aqueles olhares, aquelas reuniões sem mim, aquele tom novo do Henrique, não eram um acidente, eram escolha. O que doía não era a traição empresarial. Eu entendia de negócio, sabia que disputas assim aconteciam. Entendia de poder, de território, de interesse. O que doía era que era o meu filho. O menino que eu amamentei às 2 da manhã enquanto revisava a planilha. Que eu levei para dentista e para reunião de pais e para treino de futebol e para consulta de fratura quando ele caiu da bicicleta aos 9 anos e eu estava no meio de uma negociação e larguei tudo, tudo mesmo, e fui. O menino que passou a vida toda vendo a mãe trabalhar, construir, resistir e que agora me olhava como um ativo que precisava ser reorganizado. Liguei o carro e fui para casa. O Gilberto estava na varanda como costumava estar nas manhãs de outono, com um copo de suco e o jornal que ele ainda insistia em ler impresso. Me viu entrar com uma expressão no rosto que ele conhecia depois de 30 anos de casamento. O que aconteceu? Sentei na cadeira ao lado dele. Contei tudo. Sem dramatizar, sem chorar, palavra por palavra. O Gilberto ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Ele vai ligar para pedir desculpa. Não é desculpa que eu preciso, Gilberto. Eu sei, ele disse. Eu sei. E ficamos os dois ali, olhando para o quintal, com o sol de manhã batendo nas folhas da jabuticabeira que eu tinha plantado quando a Fernanda nasceu. 22 anos aquela árvore, carregada de fruto todo o ano, sem que ninguém pedisse. Algumas coisas produzem porque é a natureza delas, independente de reconhecimento. Nos dias seguintes, eu fiz o que sempre fiz quando me colocaram numa situação difícil. Me preparei. Liguei para a doutora Solange, a advogada que cuidava dos assuntos jurídicos pessoais da nossa família havia 12 anos. Marquei uma reunião. Levei o contrato social, os últimos 3 balanços da empresa e uma cópia da proposta de reestruturação que o advogado deles tinha deixado na sala. A doutora Solange leu tudo com cuidado. Fez anotações, fez perguntas. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou. Cida, a proposta deles é juridicamente possível.
mas só com a sua assinatura. Sem ela, não existe reestruturação. Você tem 51%. Isso é maioria absoluta. Você não pode ser retirada contra a sua vontade. Eu sei. Mas eles também sabem disso. Sabem. E por isso vieram com essa proposta suavizada, com a linguagem da aposentadoria, do merecido descanso. Queriam que você assinasse sem perceber o que estava abrindo mão. O que eu precisaria fazer para manter minha posição? Nada. Você já tem. Mas se você quiser se reposicionar formalmente, há algumas medidas que podem ser tomadas. Uma delas é solicitar uma auditoria independente das contas da empresa nos últimos 2 anos. Ela parou. Você acha que há irregularidades? Eu fiz uma pausa. Acho que há decisões que foram tomadas sem meu conhecimento e que podem ter afetado o patrimônio da empresa de maneiras que eu ainda não enxerguei completamente. A doutora Solange anotou algo. Então começamos pela auditoria. A auditoria levou 6 semanas. 6 semanas em que o Henrique me ligou 3 vezes tentando retomar a conversa sobre a reestruturação. As 2 primeiras vezes, eu ouvi educadamente e disse que estava pensando. Na terceira, ele mudou o tom. Mãe, você está sendo difícil, por quê? A empresa precisa seguir em frente. Você mesma sempre disse que o bom gestor sabe a hora de passar o bastão. Eu disse isso sim, mas eu nunca disse que o bastão seria arrancado da minha mão enquanto eu ainda estava segurando. Ninguém está arrancando nada. Então o que foi aquela reunião, Henrique? Silêncio. Foi uma proposta que você pode recusar. Eu recusei. Mas você pode reconsiderar. Pode, quando eu tiver razão para isso. Ele desligou. Não com grosseria. Com aquela frieza educada que às vezes machuca mais do que um portão batido. Eu coloquei o telefone na mesa e fui preparar o jantar. Feijão, arroz, frango assado, salada de tomate com cebola roxa. As mãos no trabalho, a cabeça organizada, o coração num lugar que eu ainda não sabia nomear direito. O relatório da auditoria chegou numa terça-feira de maio. Eu e a doutora Solange nos encontramos no escritório dela. Ela tinha marcado a reunião com 2 outros advogados da equipe dela, o que já me disse que o assunto era sério antes de ela abrir a pasta. Cida, encontramos algumas coisas que precisam ser discutidas com cuidado. O que os auditores encontraram não era um escândalo de proporções cinematográficas. Não era lavagem de dinheiro, não era falência encoberta. Era algo mais sutil e, de certa forma, mais revelador. Nos últimos 2 anos, enquanto eu estava focada no tratamento do Gilberto, tinham sido aprovados na empresa 3 contratos de consultoria com empresas terceirizadas. Valores expressivos, pagamentos regulares, serviços descritos de forma vaga nos contratos. Uma das empresas tinha como sócio o próprio Cláudio, registrado no nome da esposa dele. Outra era uma empresa de fachada que não tinha registro de nenhuma entrega concreta de serviço. Não era crime óbvio, mas era desvio de finalidade. Era conflito de interesse não declarado. Era exatamente o tipo de coisa que, numa disputa societária, muda completamente o equilíbrio da conversa. A doutora Solange me olhou por cima dos óculos. Você quer acionar judicialmente? Eu fiquei em silêncio por um momento. Ainda não. Primeiro eu quero uma reunião. Convoquei a reunião eu mesma. Mensagem formal por escrito, no grupo de comunicação da empresa, copiando o Henrique, o Rafael, o Cláudio e o contador da GC. Data, hora, pauta. Análise do relatório de auditoria independente e deliberação sobre gestão societária. O Henrique me ligou 15 minutos depois que a mensagem foi enviada. Mãe, que auditoria é essa? Aqui eu contratei como sócia majoritária da empresa. Está prevista no contrato social. Qualquer sócio pode solicitar a qualquer momento. Pausa. Você podia ter me avisado antes. Eu estava esperando você me avisar das reuniões que aconteceram sem mim nos últimos 2 anos. Ainda estou esperando. Ele não respondeu a isso. Que horas é a reunião? Quarta-feira, 9 horas. Sala de reuniões principal.
Eu enviei o convite formal por e-mail também. Ele desligou. Na quarta-feira, cheguei às 8h45. Pedi café na recepção, sentei na cabeceira da mesa e organizei os documentos à minha frente. O relatório da auditoria, o contrato social com as cláusulas marcadas e uma proposta que eu e a doutora Solange tínhamos preparado juntas. Eles chegaram juntos, os três. O Henrique na frente, o Rafael e o Cláudio atrás. O advogado deles também veio, o mesmo homem de terno da outra vez. Eu tinha a doutora Solange ao meu lado. Quando o Cláudio me viu, deu uma hesitada no passo. Pequena, quase imperceptível. Mas eu percebi. Sentamos. Eu comecei. Obrigada por virem. Vou ser direta porque respeito o tempo de todos. A auditoria que eu contratei identificou irregularidades nos contratos de consultoria firmados nos últimos 24 meses. Vou pedir que o nosso auditor apresente o sumário executivo. O auditor, que estava numa cadeira no canto da sala, abriu o notebook e projetou o relatório na tela. Leu os pontos principais: valores, datas, nomes de empresas, a relação entre uma das empresas e o Cláudio. O silêncio na sala era diferente do silêncio da outra reunião. Aquele tinha sido o silêncio de quem achou que tinha controle. Esse era o silêncio de quem acabou de perceber que não tinha. O advogado deles tentou. Esses contratos foram aprovados internamente seguindo os processos da empresa. Aprovados por quem? Perguntei. Porque, como sócia majoritária, eu não assinei a aprovação de nenhum desses contratos. E o contrato social é claro. Despesas acima de determinado valor precisam de aprovação da sócia majoritária. Pausei. Ou alguém mudou o contrato social sem me avisar? Ninguém respondeu. Eu olhei para o Cláudio. Ele estava estudando a mesa. Olhei para o Rafael. Ele estava estudando a janela. Olhei para o meu filho. O Henrique me olhava. E eu vi nele, naquele momento, uma coisa que me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Vi um menino que tinha acreditado que estava fazendo a coisa certa, que tinha ouvido os amigos, que tinha se deixado convencer de que modernizar a empresa significava afastar a mãe, que tinha achado que eu ia aceitar com gratidão a oferta de descanso porque eu devia estar cansada, porque todo mundo fica cansado. Ele não entendia que eu nunca tinha me sentido mais viva do que quando estava construindo alguma coisa. Respirei fundo. Eu não convoquei essa reunião para destruir ninguém. Não estou aqui para acionar vocês criminalmente, para expor nada na praça pública, para transformar isso numa guerra. Estou aqui porque esta empresa é minha. É minha tanto quanto é do Henrique. Eu a construí com o mesmo sangue, o mesmo sacrifício, a mesma perda de sono. E não vou assinar nenhum documento que reduza minha participação, que diminua meu poder de decisão ou que me trate como uma aposentada, cujo papel já se encerrou. Pausei. O que eu trouxe hoje é uma contraproposta, uma reestruturação real com papéis claros. O Henrique continua na direção executiva. Essa parte eu concordo. Ele tem competência para isso. Mas as decisões estratégicas continuam passando por mim. Os contratos acima do valor definido em estatuto continuam precisando da minha aprovação. E os contratos com conflito de interesse, eu olhei para o Cláudio uma última vez, são rescindidos imediatamente, com devolução dos valores pagos indevidamente. A doutora Solange deslizou uma cópia do documento na direção deles. Vocês têm 7 dias para analisar e assinar. Se preferirem não assinar, eu me levantei. Então a próxima conversa acontece no judiciário. E aí os documentos da auditoria se tornam públicos. Peguei minha bolsa. Olhei para o meu filho mais uma vez. Você me ligou 3 vezes nas últimas semanas querendo conversar. Agora você tem o que conversar na mesa. Quando quiser falar, você sabe onde me encontrar. Saí pela 2ª vez daquela sala. Mas dessa vez saí com o peso diferente. O Henrique apareceu na minha casa na sexta-feira à tarde. Sozinho. Sem o Rafael, sem o Cláudio, sem o advogado. Tocou a campainha e ficou parado na calçada com as mãos nos bolsos, igual a quando era adolescente, e tinha feito algo errado e não sabia como começar. Abri a porta,
Não disse nada. Só abri. Ele entrou. Sentou no sofá da sala, o mesmo sofá onde eu tinha sentado com o Gilberto tantas vezes, onde as crianças tinham dormido assistindo televisão quando eram pequenas. Ficou em silêncio por um momento. Mãe, eu preciso te pedir desculpa. Eu não disse nada. Esperei. Eu achei que estava fazendo certo. O Rafael e o Cláudio ficaram me convencendo de que a empresa precisava de uma renovação, que você estava sobrecarregada, que seria bom para você ter uma saída digna. E eu fui acreditando. Fui deixando entrar. Ele parou. Respirou. Fui fraco. Fui covarde. Deixei 2 pessoas que mal te conhecem me convencer a te tratar como se você fosse um problema a resolver. Você sabia do Cláudio? Perguntei. Ele fechou os olhos. Não sabia dos detalhes, mas desconfiei que alguma coisa estava estranha em algum momento e não investiguei. Não queria ver. Era mais fácil não ver. Às vezes a omissão é tão culpada quanto o ato. Não disse isso em voz alta, mas pensei. Por que você me tratou daquele jeito na reunião, Henrique? Aquele tom? Aquela frieza? Ele abriu os olhos. Tinha lágrima parada nas bordas que ele não deixou cair. Porque eu estava com vergonha. E quando a gente está com vergonha, a gente fica na defensiva. Fica duro. É mais fácil parecer que você tem razão do que admitir que errou. Eu olhei para o meu filho. Para o homem de 47 anos na minha frente, que ainda carregava em algum lugar dentro dele, o menino que um dia me abraçou com força e disse que eu era a mãe mais corajosa do mundo. Henrique, eu não quero destruir o que a gente construiu. Nem a empresa, nem a nossa relação. Mas eu não abro mão de quem eu sou. Não abro mão do meu lugar, do meu trabalho, da minha história dentro desta empresa. Isso não é teimosia. Isso é dignidade. E você, mais do que ninguém, deveria saber o que isso significa, porque foi aqui dentro que você aprendeu o que essa palavra quer dizer. Ele assentiu devagar. Eu sei, e eu errei. Errou. Eu assino os documentos. E vou conversar com o Cláudio sobre os contratos, sobre a devolução. Isso é entre vocês 2 agora. Não preciso que você interceda. A doutora Solange cuida disso. Certo. Ele ficou em silêncio por um momento. Mãe, você pode me perdoar? Eu olhei para ele. Perdoar posso. Esquecer não. Não porque eu quero te machucar, mas porque o esquecimento seria um desserviço para você. Você precisa carregar isso, não como culpa para a vida inteira, mas como aprendizado, sobre lealdade, sobre quem você deixa influenciar você, sobre o que você faz quando a escolha fácil e a escolha certa não são a mesma coisa. Ele assentiu de novo. Ficamos em silêncio por um momento. Depois eu me levantei e fui à cozinha. Você quer café? Ouvi ele respirar, uma respiração que soltava alguma coisa que ele tinha segurado por semanas. Quero, mãe. Obrigado. Os documentos foram assinados na semana seguinte. O Cláudio foi desligado da empresa. A questão dos contratos foi resolvida num acordo extrajudicial, que preservou o sigilo, mas garantiu a devolução dos valores. O Rafael permaneceu, com o papel redefinido e limitações claras sobre o escopo das suas decisões. O Henrique assumiu a direção executiva de forma oficial, com os poderes definidos em contrato, e as decisões estratégicas voltaram a passar pela minha aprovação formal. Não foi uma vitória no sentido que essa palavra costuma ter. Não teve celebração, não teve troféu, não teve momento de eu olhar para trás e dizer que venci. Não era sobre vencer, era sobre permanecer. Nos meses seguintes, a relação com o Henrique foi se refazendo, devagar, não da noite para o dia, não sem tropeços, não sem momentos em que algum velho padrão tentava voltar, mas com uma diferença fundamental. Agora nós 2 sabíamos onde estavam os limites. Ele sabia que eu não me curvava. Eu sabia que ele era capaz de crescer. Isso é suficiente. Não é tudo.
mas é suficiente. A Fernanda, quando soube de tudo, veio me visitar num final de semana com os filhos dela, os meus 3 netos. Ficou brava com o irmão, quis interferir, quis se posicionar. Eu pedi que não fizesse isso. Fernanda, isso já foi resolvido entre mim e ele. Não precisa de juízo, precisa de tempo. Ela me olhou com aquele jeito dela, mistura de admiração e incompreensão. Mãe, como você consegue ser assim? Assim como? Assim, calma. Assim inteira. Depois de tudo. Pensei na resposta por um instante. Porque eu sei quem eu sou. E ninguém consegue te tirar de você mesma se você não deixar. O Gilberto soube de tudo depois que estava resolvido. Eu não queria preocupá-lo antes. Quando contei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois me olhou com aquele olhar de 30 anos de casamento. Eu devia ter prestado mais atenção. Você estava doente. Mesmo assim. Gilberto, está resolvido. Está. Ele fez uma pausa. Você sabe que quando eu fiz você sócia majoritária, não foi acaso. Eu sei. Eu sabia que ia chegar um dia que você ia precisar ser o 51. Não sabia quando, não sabia como. Mas eu sabia. Fiquei olhando para ele. Por que você nunca me disse isso? Ele sorriu. Aquele sorriso quieto que eu aprendi a amar ao longo de 3 décadas. Porque você não precisava saber. Você só precisava ser. Hoje, a GC Serviços de Engenharia e Gestão tem 63 funcionários. Opera em 4 cidades de Minas Gerais. Tem contratos com empresas privadas e com o setor público. Tem uma reputação que levou 25 anos para construir e que resistiu a tudo que tentou derrubá-la. Eu apareço na sede 2 vezes por semana. Participo das reuniões estratégicas. Assino o que precisa ser assinado. Leio os relatórios. Faço as perguntas que as pessoas às vezes não querem responder, mas precisam responder. Não faço isso por teimosia. Faço porque é meu. Porque eu construí. Porque o meu nome está no contrato social desde o primeiro dia, junto com a assinatura do homem que um dia olhou para mim e disse que a palavra final devia ser minha. Há alguns meses, numa reunião de avaliação de resultados, o Henrique apresentou um projeto novo, ambicioso, bem estruturado, com potencial real. Quando terminou a apresentação, me olhou. O que você acha, mãe? Eu analisei o material. Fiz algumas perguntas. Pedi ajuste em 2 pontos específicos. Quando ele incorporou os ajustes, olhei para ele. Aprova. Vi o alívio no rosto dele. E junto com o alívio, algo mais. Respeito. O tipo que não é obrigação, não é formalidade, não é protocolo. O tipo que nasce de quem passou pelo fogo junto e saiu do outro lado, com as mãos ainda dadas. Não é o que eu imaginei que seria. Não é a história que eu teria escolhido, mas é real. E o real, mesmo quando dói, sempre valeu mais para mim do que qualquer ilusão bem embalada. Se você está me ouvindo agora e se reconhece em alguma parte disso, eu quero te dizer uma coisa. Não é sobre empresa. Pode ser sobre qualquer coisa que você construiu. Uma família, uma casa, uma vida, um espaço que você criou e que alguém um dia achou que podia reorganizar sem te perguntar, porque acharam que você estava velha, cansada, fora do tempo, pronta para ser colocada numa prateleira com uma etiqueta bonita escrita obrigada pelos serviços prestados. Você não está. Você nunca estará enquanto você souber quem é. O erro que eles cometem é sempre o mesmo. Confundem silêncio com concordância. Confundem paciência com fraqueza. Confundem dignidade com submissão. Eu fui criada por uma mulher que bordava toalhas às 11 da noite, com as mãos calejadas e que nunca reclamou. E durante muito tempo, eu achei que essa era a herança dela. O silêncio, a resistência quieta, o sacrifício que não pede reconhecimento. Mas com o tempo eu entendi que a herança era outra. Era a teimosia de continuar. Era a recusa de desaparecer.
Era a clareza de que ninguém define o teu valor exceto você mesma. E que quando alguém tenta te convencer do contrário, você não grita, você não chora, você não implora. Você pega o contrato, você lê a cláusula e você lembra quem sempre foi a dona. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e conta nos comentários de onde você está assistindo, porque eu sei que essa história não é só minha. Eu não sei o que o futuro reserva para mim, para a GC, para essa relação com o meu filho que ainda está se reconstruindo tijolo por tijolo, mas sei com uma certeza que nenhuma reunião, nenhum advogado, nenhum documento vai tirar de mim que nunca mais vou sentar numa mesa onde me tratem como se minha história não contasse. Eu sou o 51%. Sempre fui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias.